próxima pessoa a intervir neste painel é o professor António Vaz Teixeira, em substituição do professor Paulo Ferreira Cunha, e falarmos já sobre o Tomás António Gonzaga. Mais uma vez, boa tarde. O livro visivelmente inacabado, o Tratado de Direito Natural do Luso ao Brasileiro Tomás António Gonzaga, deve ter sido redigido logo após a reforma pombalina do Estudo Universitário de 1772, com a habilitação para acesso ao Ministério na Faculdade de Leis, como parece concluir-se o qualificativo do opositor às cadeiras na mesma faculdade, que editou ao seu nome o termo de dedicatória da obra ao todo-poderoso Secretário de Estado do Ministério. A favor da resolução de constituir o inacabado tratado de licitação para acesso ao Ministério Universitário da cadeira receitos dos custos jurídicos, militam ainda diversos outros argumentos. É desde logo a dupla justificação elegida pelo autor para o haver redigido. A ausência em língua portuguesa de qualquer obra em que a matéria fosse adequadamente fixada, afigurando-se a recente tradução por Lamarck de todo insuficiente, e a necessidade de fornecer aos principiantes, entenda-se aos alunos do primeiro ano dos cursos jurídicos, um conselho de direito filosófico, isento de erros em matéria de doutrina cristã, como acontecia com diversas passagens das obras de Grosso, Pufendorf e Tomásio, autores que, juntamente com Ainécio, o tratadista cujo compêndio viria a ser longamente adotado no ensino comum de licença de direito natural, no entanto, abundantemente utilizará, seguindo certo, não por acaso ou coincidência, as diretas injunções que nessa matéria claramente decorriam do compêndio histórico do Estado da Universidade de Coimbra, onde estes autores eram referidos como marcos decisivos na reforma da ética e na autorização do direito natural. Também a atitude claramente atlética assumida pelo autor do tratado, que levou a fazer do seu livro, nas suas palavras, uma coleção das doutrinas mais úteis que andam dispersas nos autores de melhor nota, correndo o risco de que alguns pudessem vir a acusá-los nas de dizer de seu, estava em consonância com as determinações do Estatuto de 72, que expressamente dispunham que não haverá sistema algum filosófico que o professor inteiramente subscreva na exploração e demonstração das leis naturais. Antes, pelo contrário, a filosofia que ele deverá seguir será propriamente a eclética. Apesar do seu proclamado ecletismo, a obra do jovem Gonzaga não deixa de apresentar inegável afeição pessoal e de assumir caráter coerentemente sistemático, como é reconhecido pela generalidade dos seus intérpretes. Se, pelo menos desde António Vieira, o nosso pensamento de inspiração naturalista acolhia a distinção entre um primitivo e originário estado de natureza, em que os homens vivendo numa irmandade natural eram iguais e livres por natureza, a palavra Gonzaga, uma posterior e atual sociedade política, contudo, só durante a primeira metade da centúria seguinte, do culturalmente fecundo, aberto e inovador período joanino, surgirão os primeiros ecos ou as primeiras manifestações de uma concepção conservativista da origem da sociedade e do Estado, tendido, porém, como contrato, em autores como Martim de Mendonça, Werner ou Ribeiro Sanches, mais como realidade empírica e como hipótese ou modelo racional destinado a explicar o aparecimento e a natureza do Estado e do poder soberano. Será assim o autor do tratado que o naturalismo antropológico e a teoria contratualista da origem da sociedade e do Estado, bem como uma acabada e articulada última política do Estado absoluto, irão encontrar entre nós a sua primeira formulação. A concepção desenvolvida por Tomás António Gonzaga, o direito natural apresenta-se como tendo um irrecusável fundamento teológico, sendo constituído por aquele conjunto de leis que Deus infundiu no homem para o conduzir ao fim para que o criou, o qual, para o jovem Júlio Filósofo, seria utilizar agora ao mesmo Deus pela sua sabedoria, majestade e omnipotência. Porque é um ser dotado por usarem a capacidade de, por meio do raciocínio da razão, chegar ao conhecimento das leis naturais, o homem tanto poderá conformar com elas as suas ações como contrariá-las, assim alcançando a eterna glória junto do seu divino Criador, ou condenando-se a uma perdição igualmente eterna. Após a queda e o pecado original, pelas quais o homem perdeu a sua primeira inocência e justiça, as leis naturais, porque desprovidas de sanção externa,
tornaram-se insuficientes para garantir a paz entre os homens e para impedir que estes praticassem todas as violações daquelas leis a que os arrastassem os seus apetites e paixões. O que tornou necessária a existência de outras leis, as leis civis ou positivas, que, palavra de Gonzaga, estimulando os bons e atemorizando os maus, conciliassem entre todos a união e a paz. Deste fundamento do direito natural no criacionismo divino e na função que Gonzaga atribuía às leis naturais e às leis civis, resultava como lógica exigência serem princípios necessários para estes dois conjuntos de leis naturais e civis a existência de Deus, da qual decorre a existência do mesmo direito natural, o livre-arbítrio ou liberdade do homem e a imputabilidade das ações humanas. Se o primeiro destes princípios, os pressupostos, flui como racional necessidade da concepção do direito natural como conjunto de leis influídas por Deus no homem para o conduzir ao fim que o criou, os dois últimos apresentam-se também como logicamente necessários, já que apenas as ações livres do homem, orientadas pela vontade e pelo raciocínio, poderão responsabilizar legitimamente os seus autores e justificar a sua sanção. Distinguiu o tratado um princípio de ser e um princípio de conhecer o direito natural, sendo o primeiro o constituir a origem da obrigação que dele decorre e o segundo uma, novamente Gonzaga, posição tal que, posta ela, conheceremos quanto é direito natural. O primeiro, portanto, o princípio de ser, não poderia ser outro senão a vontade divina, pois o princípio de ser de toda e qualquer lei é o respectivo legislador e Deus é o autor da lei natural. Relativamente ao segundo princípio de conhecer, considerava o jovem bacharel dever ser ele certo, claro e adequado, porquanto só o princípio com tais características poderá ser conhecido por todos os seus destinatários e orientá-los corretamente na realização das suas ações, cuja norma o direito natural vem a ser. Contra os que, como por Lamarck, contestam que o direito natural possa fundar-se no mundo do princípio de que todos os seus preceitos se deduzam ou que se reconduzam, Gonzaga sustenta ser um único tal princípio, usando, no entanto, a posição grossa, Hobbes e Pufendorf, que tal princípio seja ou possa ser associado ao Estado social, ao qual contrapõe, coerente com o seu ponto de partida, o amor de Deus, pois o ser divino quer que os homens vivam felizes e, para o autor do tratado, a felicidade consiste na posse do bem e na privação do mal, que só pelo amor se alcança. Aqui conclui então Gonzaga que o direito natural é a lei divina participada à criatura por meio da razão, que lhe ordena que faça o que é necessário para que viva de acordo com a sua natureza racional como racional e que realize o que é inconveniente à mesma natureza racional como racional. Deste caráter, simultaneamente racional e necessário do direito natural, decorreriam, do tratado, as suas propriedades essenciais, a impossibilidade de haver ignorância invencível dos seus preceitos primários e a sua imutabilidade, resultante da sua fonte ser a vontade divina na natureza do homem e a sua razão não sofrerem, e a vontade divina, e de a natureza do homem e a sua razão não sofrerem alterações ou modificações no curso do tempo e da história ou em função do espaço e do lugar. Diversamente, o direito civil ou a lei positiva humana, que encontra no direito natural a sua fonte de validade, é constituído por disposições não necessárias, provenientes da vontade dos legisladores, e nessa dupla medida é diverso no tempo e no espaço, e registra significativas modificações no mesmo Estado e é assinalável diversidade no mesmo época. Analogamente ao que fizera quanto ao direito natural, Gonzaga ocupa-se também a analisar os princípios necessários para o direito civil ou positivo, advertindo que, porque esta é variável de sociedade para sociedade, literada por seu estudo da sociedade cristã, relativamente à qual pensava ter dois desses princípios, a necessidade da religião regulada e a sociedade civil. Quanto ao primeiro, havia o autor do tratado que a simples religião natural, que se apoia exclusivamente às capacidades humanas e não alcança as verdades sobrenaturais, não é princípio suficiente do direito civil ou positivo, porquanto só uma comunicação da sabedoria de Deus, além de nos mostrar que não podemos alcançar naturalmente, nos pode certificar das verdades que podemos conhecer e guiar o homem pelos caminhos da virtude, da justiça e da verdade. Ora, nas religiões reveladas,
Apenas uma poderá ser verdadeira, e essa é para Gonzaga a religião cristã, sendo todas as mais consequentemente falsas. A existência de uma religião verdadeira, no caso a cristã, decorre a necessidade de uma sociedade religiosa ou igreja, onde se possa conservar sempre pura a sua doutrina, e naquela haja um legítimo pastor que a dirija para o seu fim, que seja único e universal, infalível nas disposições da fé e santa de todas as determinações que visem guiar os seus fiéis no sentido da perfeição e da santidade, seja permanente e perpétua. Admitindo, embora, que a Igreja carece de um sumo imperante que dirija os seus fiéis tendo em vista a sua felicidade eterna, Gonzaga não só partilhava a opinião de que o Concílio de todos os bispos da cristandade era superior ao Papa, seja aquele Concílio que havia o poder de fazer, são palavras de Gonzaga, fazer leis de costumes, reformas universais, estabelecer jejuns, conceder indulgências, julgar cabidos, castigar com censura aos perversos e estabelecer as leis úteis e necessárias para o esplendor e a conservação da vida da Igreja. Mas, ao mesmo tempo que defendia isto, sustentava que o Papa não tem jurisdição direta ou indireta sobre os reis, já que o poder temporal destes é o supremo sobre a terra, o qual unicamente reconhece Deus como seu superior, estabelecendo assim, os nossos juízes filósofos, uma clara separação entre a jurisdição espiritual que compete à Igreja e a jurisdição temporal que cabe ao monarca, na linha da distinção feita por Cristo entre o que é de Deus e o que é de César. Quanto ao segundo princípio, começar pelo direito positivo, constituído pela sociedade, pela sociedade do Estado Civil, o tratado, apoiando-se em Böhmer e Pufendorf, define-a como pessoa moral composta, resultante de um ajuntamento de homens debaixo de um império, unidos por pactos expressos ou tácitos, para conseguirem uma vida mais segura e tranquila. Interrogantes sobre o que teria levado os homens a trocar o estado de natureza em que nasceram e em que todos eram livres e iguais, do estado de sociedade civil que eles próprios constituíram, no qual passaram a ser disputados a sua igualdade natural e sujeitos às iras do veto tirano, numerosos tributos, em castigos muitas vezes injustos e a perigos e infinitas calamidades, e após considerar as várias respostas que tal interrogação haviam tratado os contraturas que precederam, Gonzaga acaba por acolher a concepção por ele dominante, segundo a qual a causa eficiente da passagem do estado de natureza ao estado de sociedade teria sido o medo e o terror, quer das calamidades naturais, quer do ataque das feras, quer ainda das agressões dos outros homens. Bem feito, sendo que o grupo tem inclinado ao mal a natureza do homem decaído, o mundo seria um abismo de desordem se os homens não constituíssem sociedades entre si, as quais, palavras dele, unindo as culpas de uns e diminuindo os méritos dos outros, pudessem servir de freio para os maus e tutela para os bons. E conclui-se assim, haver no homem um apetite natural de se fazer sociável com os seus semelhantes, conhecido como grossos, pelo que, embora não se possa pretender que a sociedade civil é um imperativo de direito natural, pois os que sem ela vivem não contrariam a lei natural, ela se revela muitíssimo útil e necessária para assegurar o cumprimento não só dos preceitos da lei natural relativos à paz e à felicidade temporal, como também das obrigações do homem para com Deus. Novamente Gonzaga, porque nem a religião pode estar sem uma sociedade cristã, nem esta sem uma concórdia entre os homens, nem tal concórdia pode conseguir-se não por intermédio de uma sociedade civil. Distinguiu o júris filósofo entre o que denominava as sociedades regulares e irregulares, sendo regulares aquelas em que o supremo poder está concentrado num único sujeito, e as segundas as em que o mesmo poder se encontra repartido ou distribuído por vários sujeitos. Por sua sociedades regulares poderiam revestir três formas, consoante nelas o supremo poder esteja numa única pessoa, monarquia, uma ordem ou tribunal composto de várias pessoas de aristocracia, ou num conselho formado pelos votos de todos de democracia. Avaliando cada uma delas, não hesita o nosso autor em considerar a monarquia a melhor forma de governo, pois que afirmar preferir o governo de um só ao governo de muitos. Quanto à construção da sociedade civil, ou ao ato que lhe deu origem, Gonzaga afasta da tradição conservatorista de Grossi ou Rousseau, vê nela o resultado de um contrato que na sociedade política, de uma forma de Estado,
novo circular do professor Dorme para, numa posição próxima da Pufendorf, mas com ela não coincidente, sustentar que aquele tipo de sociedade se constitui por um pacto e dois decretos. Esta questão é importante porque o contratualismo puro leva à seguinte conclusão: uma revolução anula o contrato social. A distinção de Pufendorf que Gonzaga perfilha resolve esse problema, porque o que está em causa neste caso será a Constituição ou o Governo, mas não o contrato social. Assim, para que isso em qualquer sociedade civil ou política, é necessário que os homens que anteriormente viviam separados acordem ou partilhem entre si em passarem a viver juntos e que, em seguida, através de um primeiro decreto, definam a qualidade da cidade ou sociedade em que vão viver, estabeleçam a forma de poder do governo, a Constituição, e uma vez assim estabelecido por meio de um segundo decreto, ponham as pessoas que nelas devam exercer o poder. Eleitos assim, os titulares do poder e aceito por eles lá a eleição, novo pacto surge, celebrado agora entre os governantes e o povo, pelo qual estes prometem obediência e aqueles que comprometem a governá-lo bem e a defendê-lo. Deste complexo processo de construção da sociedade e do Estado, da definição dos titulares do poder político, parecia poder concluir-se que o autor do tratado se inscrevia entre os que pensavam que a soberania residia no povo ou no conjunto que forma a comunidade política, os quais, por isso, não só poderiam ajuizar se o modo como aquele era exercido pelos governantes era conforme com os termos do pacto celebrado, como teriam ainda a possibilidade de afastar os titulares do poder político que reiterada e gravemente desrespeitassem e cumprissem o pacto. Esta não era, porém, a posição defendida por Gonzaga, contrariando de algum modo as premissas que expressamente partilha aqui a solução própria do executivo do seu contemporâneo, sustentando que o poder real provém diretamente dos euros, sem qualquer mediação popular, sendo por isso, qualidade primeira do Supremo Império que o rei se encontrava revestido, o seria Deus como único supremo juiz. Deste modo, aos nossos jovens júris filósofos, o poder real revestia-se de natureza sagrada, não se encontrando o soberano obrigado ao cumprimento das suas próprias leis, nem carecendo de prestar contas do modo como exercia o poder que recebeu diretamente de Deus. Justificá-lo fundamental, daqui se conclui não poder, em caso algum, ser deposto pelos seus súditos. Entre os poderes do sumo imperante para Gonzaga ao rei absoluto, inscrever-se-iam de fazer leis que considerasse convenientes, respeitando o direito divino e natural, que, porque têm ambos origem divina, se aprendam com ordens normativas em que o rei se encontra subordinado, e aqui é uma posição mitigada até da posição de Paulo, o poder de julgar e de lançar tributos sobre os seus súditos, incluindo os que pertencem ao clero, o de dispor dos bens dos vassalos sempre que a utilidade pública o exija, mas mediante o pagamento de uma justa indenização, o poder de fazer a guerra e o poder sobre a Igreja enquanto corpo político, do qual decorria a necessidade do beneplácito do rei para todas as duas breves constitucionais decretos eclesiásticos, que se ele não poderiam vigorar, bem como a exigência de prévia autorização real para o ensino público de qualquer fé ou religião e para a proibição da circulação de bens quaisquer obras tidas por heréticas ou nocivas. Relativamente ao poder legislativo real, suscitava Gonzaga dizer que entender-se que ao escolher os titulares do poder político, o povo dá o seu consentimento tácito e antecedente a qualquer lei que o soberano venha a estabelecer, o qual, por isso, não carece do seu consentimento expresso e individualizado. Entendia ainda o autor do tratado que a obrigatoriedade das leis não resulta da razão em que se fundam, mas sim do poder conferido ao legislador de exigir o cumprimento dos respectivos preceptos. Note, por outro lado, que, embora coerente com a operação absolutista do poder que filha, mas António, que, embora coerente com isso, Gonzaga pensasse que o soberano não se encontrava submetido às leis que editasse, não deixava de notar que a razão natural lhe pede que as observe, por ser sumamente útil e justo que a parte convenha com o seu todo. Aqui são claramente de compromisso. As outras importantes consequências retiradas do solitário pensador Luís Brasileiro da sua operação do poder legislativo real. E respeito à primeira, a interpretação das leis, matéria em que entendia que, sendo a vontade do legislador que faz a lei, a melhor interpretação era a que mais conforme fosse com tal vontade.
posição que foi coincidir com o positivo jurídico. Enquanto a segunda se referia ao costume, Gonzaga pensava dever ter sempre como subordinado soberano à lei, o que se compreende, dado que a lei era o poder do soberano, pelo que só poderia revogá-la quando o soberano o aprovasse, já que o povo não pode revogar a lei nem dispor em contrário da vontade do príncipe, no Estado expressa na mesma lei. Se da admissão do apetite natural do homem a fazer-se dissociável o pensamento do autor do tratado, como foi o grosso, e se não entender que a fonte de direito natural se encontra em Deus, bem conhecido argumento com Locke, já no modo como concebe a passagem do Estado de natureza ao Estado social, a construção do Estado, a sua posição converge muito com a de Pufendorf, enquanto a visão absolutista do Estado, que defende a concepção absolutista do direito e a supremacia da lei que acolhe, o coloca no próximo de Hobbes, sem que, no entanto, a desafinidade da sua reflexão com aspectos civis das filosofias jurídico-políticas de algumas figuras cimeiras da modernidade, afetem a singularidade do sistema especulativo que o futuro lírico do Madeiras exerceu das ruas do Sado, da sua obra de juventude, que, apesar de inacabada, não deixa de constituir a mais coerente e original expressão que, entre nós, a segunda metade de 700 encontrou o desenho do direito natural de matriz racionalista. Muito obrigado, professor António Góes Teixeira, e passo a palavra à professora Maria Lourdes Virado Ganho, que nos vem falar sobre Manuel Bucenato. Então, boa tarde a todos. Eu vou falar sobre Frei Manuel Bucenato e vou centrar-me na questão dos estudos físicos e nesse sentido também vou utilizar dois textos do autor. O primeiro texto de Frei Manuel Bucenato, que vou de alguma maneira comentar, foi publicado em 1776 e o que eu vou comentar é um parágrafo sobre a filosofia a propósito da reforma das letras na Europa, e este parágrafo sobre a filosofia integra a disposição quarta relativa à obra, o título é muito extenso, Exposições do Superior Provincial para a Observância Regular e Literária da Congregação da Ordem Terceira de São Francisco destes reinos, feita em os anos de 1769 e 1770. Portanto, é um texto de 1770. A segunda obra corresponde à instrução pastoral do Sr. Bispo de Évora do Sr. Bispo de Beja sobre os estudos físicos do seu clero. E é uma obra de 1786. Entre estas duas obras há uma distância focal de 16 anos, no que diz respeito à sua datação. Veremos como, na primeira, se desenha, se assinala o que mais tarde Senaco pretende pôr em prática no que diz respeito aos estudos físicos. Gostaria de chamar a atenção para o facto de haver no seu pensamento uma coerência interior que perpassa depois nas suas obras. Tanto num texto como no outro, estamos perante um homem da ação, um homem que visa, muitas vezes, e tanto na primeira obra como na segunda, ele procura reformar, na primeira reformar os estudos, na segunda reformar as mentalidades, e portanto, tanto num texto como no outro, estamos perante um homem da ação que não tem apenas a intenção de teorizar, mas pelo contrário, tem sempre a preocupação de levar à prática, de agir em função daquilo que teoriza. Só uma pergunta, na data desses textos, que idade é que ele tem? Só para situar. Ele nasceu em 1724, o texto é de 1770 e depois o outro é de, conforme eu já disse, é de 1786. Ele nasceu em 1724, faleceu em 1814, para o ano, com 89 anos, não com 90, não chegou a fazer, com 89 anos, e para o ano assinala-se o segundo centenário da morte de Frei Manuel Bucenato. Portanto, Frei Manuel Bucenato, quando se refere à filosofia no âmbito da reforma dos estudos na Europa, pretende fundamentar uma renovação da filosofia segundo um paradigma iluminista. Verney já o tinha proposto no verdadeiro método de estudar
e Cenáculo sentiu que tinha de o fazer, até porque o encontro que terá tido em Roma com Verneuil o conduz exatamente a esse desidrato. Para poder avançar o seu conceito de filosofia, começa por referir que se deve introduzir uma lógica precisa, ou seja, aquela que não usa o silogismo, uma metafísica, cujos mentores, uma metafísica diferente da metafísica neoscolástica, cujos mentores são, para ele, Malebranche e John Locke, e, portanto, é uma metafísica que não versa as questões do possível, mas aplica-se, esta palavra aplicar-se é muito usada por Cenáculo, mas aplica-se a objetos reais, neste caso, o estudo da Sagrada Escritura. E que se vai, e a estes estudos vai-se aliar, e vou citar, a bela física unida com a matemática, e tudo isto sustentado pelo melhor método de filosofar, neste caso, o método cartesiano, que está pressuposto na fundamentação das disposições do potencial. Cenáculo valoriza em Descartes o espírito geométrico, pois este permite o acesso à verdade, devido ao bom uso da razão. A razão bem usada é sempre central na argumentação cenacuana. É claro que Cenáculo desconfia da antropologia cartesiana e, portanto, ele faz questão de vincar bem, é o espírito geométrico. Ele é um cartesiano no que diz respeito ao espírito geométrico. Então, no que diz respeito à natureza, Cenáculo faz a seguinte menção. Esta natureza, ainda hoje reservada, é a que deixa de ser conhecida não só pela face externa, como e apenas o havia sido por muitos séculos. Vamos ver que ele, 16 anos depois, vai retomar isto. A necessidade deste estudo centra-se na sua utilidade para o género humano. Há aqui, sem dúvida, um só ocultado da natureza pela filosofia, ao indagar também pela sua verdade. Além disso, este maior e melhor conhecimento da natureza não está desligado de uma melhor compreensão do ser incriado, expressão de Cenáculo. Assim sendo, há entre filosofia e ciência, por um lado, dado que apelam à razão, e fé, por outro, um diálogo subjacente, como, aliás, não poderia deixar de ser num autor claramente marcado pelo franciscanismo e pela religião cristã. Deste diálogo entre razão e fé brotam, conforme nos diz, tesouros de sabedoria. Daí a importância das bibliotecas públicas e ele vai acrescentar a importância das bibliotecas públicas no Palácio da Sabedoria. É evidente, estamos aqui na Biblioteca Nacional e ele, no fundo, valorizava muito as bibliotecas, os bons livros, para se poder avançar com uma reforma dos estudos. Frei Manuel refere-se sempre à necessidade de ler bons livros, e neste texto os modernos são um paradigma para, como ele nos diz, nos modernos explica-se a razão com forma grata e nobre em maior variedade de assuntos. Em citação. Ora, a filosofia deve atender a tudo isto, à lógica, à metafísica, à ciência natural e à filosofia moral. Mas será fácil empreender tal mudança de paradigma? Como ele próprio refere, a reforma das letras nasceu perseguida e tem continuado necessitada, tem continuado em sofrimento. E remata, neste parágrafo sobre a filosofia, estes são os espinhos que alternam com as flores de que é ornato o jardim ameno da sabedoria. Neste momento podemos nos perguntar quais os seus autores modernos? Sem dúvida Descartes, Locke, Malebranche, Leibniz. Talvez por vezes Gassendi. Peço desculpa, mas não há. Cada um permite avançar com a sua própria concepção de filosofia. Spinoza, pelo contrário, é afastado da sua especulação, devido a não atender, como nos diz, à formosura do teatro teológico. Cenáculo não tematiza esta questão, pois não se inscreve nas suas preocupações, como é óbvio,
mas está pressuposto o diálogo entre a razão e a fé e a sua necessidade de as pensar sempre em relação. Por outras palavras, relativamente à filosofia, Senaco confere à razão será que Senaco confere à razão uma autonomia plena? No que diz respeito também à natureza, será que esta também é explicada na sua autonomia, através das suas leis? São questões que imediatamente nós colocamos. E podemos perguntar, não haverá sempre aqui uma espécie de vai e vem entre, no fundo, a razão e a providência divina que no fundo está sempre presente na fundamentação do Senado. Esta foi a análise que fiz relativamente ao primeiro texto. Passando agora à hermenêutica da obra, que nos dá a conhecer o sentido da valorização da natureza na economia da sua obra muito vasta, que é a instrução pastoral sobre os estudos físicos do seu Quero. Esta obra de 1786 tem como intenção pôr em evidência que o sacerdote deve ser instruído nos estudos físicos. E, nesse sentido, ele faz a seguinte menção: desta idade é próprio fazer muito entendidos e correspondidos entre si o homem e a natureza. De facto, os estudos acerca da natureza são muito úteis, considera Senaco. Esta palavra úteis vem ser muito a propósito das afirmações de Senaco. Mas num traço de claro afeto, podemos ver aqui uma certa objetividade, mas ao mesmo tempo, num traço de claro afeto, franciscano diz-nos: a natureza é mimosa, leva cuidados e afeições. Sendo esta uma preocupação real na sua época, ela não pode ser descurada pelo homem do clero, pois, segundo o pensador, no clero assenta necessária e admiravelmente o estudo físico. Na sua argumentação, que em seguida apresenta para justificar este seu desiderado, apresenta uma contraposição entre o eclesiástico e o rústico, a fim de se orientar para a verdade. Assim, referindo-se ao rústico, diz-nos que este é supersticioso, abusa das criaturas, com inércia ou malícia, de tal modo que considera ser mistério o que é natureza. Considera ser mistério o que é natureza. Bom, há que desmontar isto. Ora, no seu entender, compete, vou ler, ao Pai espiritual dos povos ter luzes para se atrever com sagacidade e sabedoria a erros populares. Então, para tirar o rústico, o aldeão, deste estado de ignorância em que trata a natureza, por fora dela, ou seja, por costume, em tal referência, é preciso conhecer a natureza por dentro e não de uma maneira assim meramente exterior. Então, para tirar o rústico deste estado de ignorância em que trata a natureza por fora dela e por costume, então o homem do clero deve ser instruído, não só em termos teológicos, que é para ele o saber central, mas também nos estudos físicos, explicando ao rústico a razão das coisas. Contudo, para o poder fazer, o eclesiástico tem de ter um conhecimento real destas questões, dado que é aquele que está mais bem posicionado ou tem mais capacidades para tudo entender e poder então esclarecer, explicar e tirar o rústico da ignorância, orientando para a verdade. E também para o próprio eclesiástico, estes estudos e estes conhecimentos não são estéreis. A palavra estéril também aqui tem um grande significado. Assim, compete-lhe buscar com atenção curiosa e instruída e examinar nas plantas e nas flores seu préstimo. Compete ao eclesiástico isto. E deste modo, torna-se útil para o aldeão, tira-o da superstição, bem como o ajuda a retirar da natureza o melhor que ela pode dar. Há, assim, um aproveitar dos seus recursos, de um modo racional, facto que vai propiciar a felicidade desses mesmos homens. O problema da felicidade também é uma questão que se coloca nesta época.
uma felicidade terrena. Fundamental é que seja possível separar a natureza do que é acontecimento milagroso. Esta é uma preocupação constante em Senado, chamar a atenção para este facto. Ora, isso só é possível se tiver um verdadeiro conhecimento da história natural. Para adquirir este tipo de conhecimento, o eclesiástico deve recorrer aos professores das faculdades físicas, pois são estes os homens competentes para alcançar tais conhecimentos e poder pô-los ao serviço do povo de quem são os guias espirituais. Se o fizer, o teólogo possuirá uma boa instrução para poder orientar os aldeões, tornando-se útil com vista à conquista do progresso económico e mesmo religioso. Deste modo, tanto um como outros serão mais felizes. E Frei Manuel do Cenáculo interroga: será que o homem do clero se quer excluir desta prenda? A palavra de cenáculo é prenda mesmo. Ou seja, será que o homem do clero deve voltar as costas a algo que, como menciona, é a obra que Deus expôs a nossos usos? É algo que foi conferido ao homem, é uma prenda. O clero aqui emerge como o mais sábio de todos os homens. Portanto, não se deve retirar no que diz respeito a estes estudos. Merece a natureza a especulação de pessoas de todos os estados. Portanto, o clero também deve especular exatamente sobre a natureza. Está aqui presente a noção de que a noção de um saber quase enciclopédico, de tal modo que numa muito interessante referência menciona a necessidade do eclesiástico conhecer, e agora vou citar também, a existência e utilidade dos insetos. Claro que Cenáculo não está aqui a inovar, pois quando ele faz esta referência que o clero deve conhecer a existência e a utilidade dos insetos, ele está efetivamente a remeter para uma nota de rodapé onde cita a obra Teologia dos Insetos e portanto é uma referência que ele faz a partir de um manual de Teologia dos Insetos. Mas este conhecimento da natureza, que se quer objetivo, este conhecimento do mundo físico, é para Frei Manuel simultaneamente objetivo e racional e afetivo, estando aqui presente o traço naturalista franciscano que não se satisfaz tão somente com a objetividade. Vejamos então como se processa tal compreensão. Em primeiro lugar, faz uma referência à necessidade de se conhecer a natureza de forma racional, patente na afirmação: quando não se entendem as graças da natureza, sua observação é de mais luz. Citação. Dado considera que é necessário aprofundar com a razão este entendimento. Esta atitude marcadamente racional, porém, não o coíbe de fazer a segunda referência. Às graças modestas de umas flores, o riso encantador dos afetos em outras flores. Temos aqui uma belíssima expressão do franciscano amor e contemplação, amor à natureza e contemplação da natureza. Mas as flores também, conforme ele nos diz, são promessas de úteis frutos. O problema da utilidade está logo aqui presente. Razão e afeto, frente à natureza, podem concordar, de tal modo que, vou citar, um santo instruído neste estudo pode fazer considerações acerca do mundo mineral, vegetal e animal. E também deve saber que estes estudos são úteis para a medicina, para o comércio e para outros usos da vida. Daí a seguinte afirmação: as produções dos três reinos são coisa digna do estudo do eclesiástico: reino mineral, vegetal, animal. Mas este, o eclesiástico, também se deve dedicar ao estudo da cosmologia, em que a Terra é considerada como uma máquina. Mas tal estudo conduz à consideração da astronomia, que Frei Manuel do Cenáculo considera outro conhecimento necessário, e ainda a este conhecimento necessário, relativamente aos estudos físicos, ele vai acrescentar a geografia. É muito importante a geografia para nos podermos situar. Como podemos verificar,
Ao homem do clero, verdadeiramente, convém-lhe o estudo de todas estas disciplinas, onde inclui também a medicina, dado que esta, como menciona, liga bem com o sacerdócio. Mas, numa articulação permanente entre razão e religião, afirma este conhecimento da natureza, este conhecimento da natureza já está presente nos Salmos, na Sagrada Escritura, e hoje é muito útil para o progresso da agricultura, dado que são os agricultores os homens que o eclesiástico deve guiar para a verdade, quer relativamente às coisas terrenas, quer às divinas. Este conhecimento, de algum modo enciclopédico, que aqui aponta, é o que, em seu entender, permite que o homem do clero seja, de facto, o guia dos homens num sentido totalizante. Em conclusão, nesta instrução pastoral, Frei Manuel do Cenáculo redige-a com a intenção de chamar a atenção para a necessidade de o teólogo não ser apenas versado em teologia e filosofia, os saberes centrais, sem dúvida, mas também em todos os outros saberes que possam ser úteis. No que diz respeito à natureza, o sacerdote deve ser uma espécie de luzeiro que encaminha o rústico para uma verdade relativamente às coisas naturais, as quais têm uma explicação racional. Deste modo, por via da razão, retira-se o homem da ignorância. Contudo, Frei Manuel do Cenáculo está consciente da dificuldade em operar uma mudança de paradigma entre os próprios homens do clero, que o ouvem, que aparentemente concordam, mas que nem sempre, ou quase sempre, não o seguem, pelo que conclui a sua instrução pastoral afirmando: quando este discurso não seja tão útil como nossa esperança, não queremos persuadir-nos de haver o leitor feito má obra em passar pela vista a imagem de uma boa intenção. Portanto, há aqui uma intenção relativamente, no fundo, a educar, a mudar o paradigma de pensar. Este foi o ideal que, desde as disposições do provincial até à instrução pastoral do Bispo de Beja, o norteou e que procurou, como homem da ação, concretizar, mas que teve resistências naturais de quem não tinha a sua preparação teológica e mesmo a sua preparação enciclopédica que Frei Manuel do Cenáculo possuía, e que preparação essa que é própria de um iluminista, cujo pendor para a ação possibilitou deixar-nos uma obra muito vasta, que é um contributo relevante, como sublinhou Francisco da Gama Queiro, para a compreensão do século XVIII português. Muito obrigada.